Um jovem guerreiro acaba conhecendo por acidente uma maga bastante astuta, que promete fazer de tudo para torná-lo um nobre extremamente poderoso, para que o rapaz finalmente consiga conquistar a sua ilha natal. Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar a primeira parte de Record of Grand Quest War, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com o casamento de Alex Do e Marina Kreisha, os filhos de dois nobres arquiduques rivais, que travavam uma guerra de anos entre a Federação e a Aliança, e eles tinham a esperança de que esse casório fosse pôr um fim às hostilidades. Contudo, a jovem maga Siluca Melets percebe que algo estava acontecendo e corre para tentar impedir que o caos se espalhasse pelo local. Só que ela é impedida por Irving, o mordomo da família Kreisha. Aí, em meio a isso, o caos emerge, revelando um Lorde Demônio extremamente poderoso, o qual os dois arquiduques tentam enfrentar unindo seus poderosos brasões. Porém, mesmo com seu imenso poder, eles não são pares para o Lorde, que os rompe, descolando a cabeça dos dois arquiduques no processo e desaparecendo em seguida. Então, ao ver o seu pai sem vida, Marin desiste do casamento, interrompendo assim a busca pela paz. Um tempo depois, vemos que Siluca foi escolhida para ser a nova aprendiz de um certo conde da luxúria, e também que Irving tinha abandonado a família Kreisha para servir a moça, por conta do erro que cometeu ao tentar impedi-la na tragédia do Grande Salão. Então, enquanto eles viajavam em direção à residência do soberano, alguns homens que representavam a aliança os impedem de prosseguir, por causa do tal conde pertencer à federação. Nessa hora, o jovem Tel surge, se mostrando portador de um brasão, o que fazia dele um nobre, e o rapaz diz não servir a nenhum dos dois lados da guerra, mas impediria os homens de atacar inocentes na estrada. E aí, vendo que aquilo poderia ser demais para ele, um dos soldados recomenda voltar. Mas o capitão estava decidido a lutar por conta do seu mestre ter lhe prometido um brasão, que o tornaria um nobre poderoso. Ouvindo aquilo, Tel rebate, dizendo que os brasões deveriam ser usados para lutar contra o caos, e não para o benefício próprio. Após isso, uma rápida luta se inicia, com Tel demonstrando ainda ter muito a aprender, mas tendo poder o suficiente para colocar os soldados para correr, e o capitão diz que ele pagaria por aquilo. A seguir, Siluca diz que não precisava da proteção do rapaz, já que era uma maga, e questiona onde o cara tinha conseguido aquele brasão, sendo respondida que ele mesmo havia criado para enfrentar as forças demoníacas. E aí, Tel conta que a sua cidade natal, Sistina, era governada por um tirano, o Visconde Rossini, e que lá existia uma forte presença do caos, que causava grandes desastres ambientais. E Siluca ainda descobre que o grande sonho do Tel era se tornar poderoso para que pudesse governar Sistina, afastando o caos de lá e tornando o local agradável para os seus moradores. Então a moça decide ajudar o rapaz, conjurando um grande monstro para que ele derrotasse e absorvesse o caos impregnado no ser, para alimentar o seu brasão, com a desculpa de que assim, Tel chegaria ao nível cavaleiro. Assim ele derrota o ser e absorve o seu poder, atingindo o nível cavaleiro, o que permitia o garoto a formar um contrato com um mago, fechando um pacto com Siluca. Longe dali, vemos o Lorde Mesto, sendo advertido pelo mago Sartoros de que atacar um mago antes do seu contrato ser válido era uma grande violação do Tratado da Associação dos Magos, por isso o cara podia perder a sua patente. Só que o nobre nem liga, e nesse momento um soldado entra no local avisando sobre a chegada do Tel e seus companheiros, que desejavam tomar o castelo. Ouvindo isso, Mesto começa a rir, mas para instantaneamente ao ver a chegada dos jovens no aposento. Aí o Lorde manda que Sartoros os ataque, já que o velho era um mago sob um contrato com ele, mas o ancião se nega, dizendo que como o cara rompeu o tratado, o seu contrato também tinha sido anulado. Dessa forma, Mesto é logo dominado e obrigado a passar o seu brasão para o Tel, em troca da sua vida. Em seguida, Sartoros se oferece para ficar ao lado de Tel e ajudá-lo nas negociações com os nobres da região, para que eles o reconhecessem como um igual, e o rapaz aceita. A seguir, Siluca faz Tel se tornar um Lorde da Aliança, dizendo que o ajudaria a tornar o seu sonho em realidade, mesmo que isso atraísse alguns inimigos. Um tempo se passa, e vemos Siluca conversando com Tel, quando o garoto revela sobre algo além de Rossini tê-lo feito fugir de seu antigo vilarejo. E ainda durante esse bate-papo, Siluca revela que todas as 3 vilas que fazem parte daquele território tinham aceitado Tel como seu novo senhor, por conta de Mesto estar cobrando taxas abusivas deles. Mais tarde, a maga está conversando com Irving sobre os nobres ao redor não terem aceitado bem o fato de Tel se juntar à aliança, descobrindo que Lassek David, o governante de Savis, estava se preparando para atacá-los. Aí, Siluca convoca o gato Sir Balgari, o futuro rei do Reino dos Gatos, para que ele vá atrás de Aishila e a convocasse e ajudar a proteger o seu território. Após isso, a maga retorna até Tel, contando que não queria firmar um contrato com nenhum conde que só pensava em acumular poder, e sim servir a alguém como o rapaz, ou o primeiro Lord Leon, que tinha objetivos mais nobres. No outro dia, Lassek lança o seu ataque contra Tel, com os seus 50 soldados e 5 mercenários, enquanto do lado do garoto haviam apenas 6 soldados, mas Siluca, Arven e Aishila,
Priscila, que tinha chegado em cima da hora. Sem demora, a batalha começa e os guerreiros se espalham pelo campo de batalha. E após Siluca acabar com um punhado de soldados, ela é atacada pelo mago moreno Dortus, que planejava tomá-la como refém. Já a Estila está enfrentando um pelotão liderado pelo jovem soldado Petri Moldava, que dá bastante trabalho à mulher, conquistando seu respeito e admiração. Em paralelo, Arven derrota o Capitão Gluck, que tem poderes semelhantes ao do Colossus do X-Men. E quando Siluca está prestes a ser dominada, Tel entra em combate, a salvando mesmo que a maga preferisse que ele ficasse na retaguarda. Assim, o cavaleiro acaba derrotando o Moreno, que já estava cansado devido ao combate com Siluca, e leva o mago como refém até o Lord Lassik. Ao ver aquilo, o cara se rende, dizendo que queria ser um vassalo de Tel, por conta do seu poder ser muito grande, conseguindo proteger ele e seu povo de invasões dos reinos vizinhos. Nesse momento, ficamos sabendo que Lassik era um bom lord, que apenas pensava em reinar e proteger o seu próprio reino, lutando apenas para protegê-lo. Dessa forma, ele entrega o seu brasão para Tel, recebendo um de vassalo no lugar, fortalecendo ainda mais os poderes do jovem, que agora tinha um status de barão. Após isso, Priscila Farnese, uma sacerdotisa da Ordem do Brasão, chega até as portas do castelo de Tel, oferecendo ajuda a ele na luta contra o caos. E mesmo contra a vontade de Siluca, o garoto resolve aceitar. Mais tarde, o rapaz está comemorando uma nova vitória que garantiria a ele mais um passo em direção ao poder, que lhe permitiria libertar Sistina. Quando Siluca fala que o garoto deveria adotar o sobrenome Cornaro, ela explica que Cornaro era o sobrenome de um herói lendário que unificou a ilha de Sistina, expulsando o caos de lá, mas ele foi traído por um Rossini. Por isso, faria todo sentido que o herdeiro desse herói buscasse vingança. Em seguida, a maga pede a Moreno para negociar com o Visconde Navel, o rei de Saves, para que ele reconheça a independência dos territórios de Tel. E o mago fala que isso seria uma tarefa difícil, mas Siluca se mostra bastante confiante nele. Depois, a mulher vai questionar Sartoros sobre as suas conquistas diplomáticas, descobrindo que ele havia conseguido que o Visconde Shakes, o rei de Clovis, tivesse reconhecido Tel com a condição de que ele não ameace o seu território. E depois, o velho questiona se tudo que Siluca estava fazendo era mesmo por Tel, ou era somente a vontade dela, e a deixa com a pulga atrás da orelha. Por isso, a moça vai conversar com o rapaz, só que antes de falar algo, Arven os interrompe, contando que um desastre do caos tinha ocorrido ali perto, causado por uma salamandra do éter, um dos demônios do caos, e esse ser tinha causado uma explosão em um estabelecimento, que deixou o chefe do local bastante ferido. E enquanto Priscila o cura utilizando um poderoso brasão, os demais vão cuidar do monstro. E usando um feitiço de água, Siluca consegue contê-lo, mas a salamandra explode, causando uma grande destruição. Por sorte, Tel havia evacuado os cidadãos e retornou a tempo de proteger a maga. Na manhã seguinte, Siluca desperta com um grande abraço de Aishila e corre para cuidar de Tel, terminando a conversa que iniciaram na noite anterior. E ao contrário do que pensava, a moça ouve do rapaz um grande agradecimento, pois sem ela, ele diz que não teria pensado em uma forma de derrotar Rossini, e isso a deixa bastante feliz. Em seguida, Siluca fala que eles precisavam negociar com o mago Albest Belets, que era um mago líder da aliança e pai adotivo de Siluca. Por isso, ela ficaria responsável por liderar as negociações. Mais tarde, Moreno retorna com a resposta do rei de Saves, dizendo que o cara tinha ficado bem bolado com a proposta de independência, por isso tinha decidido atacar Tel. Aí, Siluca corre contra o tempo para poder recrutar os nobres livres, para que se juntassem a eles na batalha. Contudo, na hora da luta, ninguém aparece, pois apesar de lhe darem apoio, eles se recusaram a enviar soldados. Somente Lassik, o Lord Niman, que havia sido vencido em batalha por Tel, e mais alguns aliados apareceram para lutar. Então, quando já estavam assumindo a derrota, o cara que foi curado pela sacerdotisa Priscila e mais alguns homens surgem querendo lutar, já que Tel havia feito de tudo para protegê-los, e eles fariam o mesmo por ele. A princípio, o cara fica reticente, mas invoca o poder do seu brasão, fazendo uma marca surgir no peito de cada um, aceitando eles como seus soldados. Assim, a batalha logo começa, com as forças de Tel dando bastante trabalho apesar de seu baixo número, e logo o rei de Saves perde a paciência, lançando um ataque total. Por sorte, os reforços dos nobres livres enfim chegam, obrigando o soberano de Saves a fugir, enquanto promete vingança, dando a vitória para Tel. Um tempo depois, Siluca vai até a presença de Albest e Marrene, informar as intenções de Tel de se juntar à aliança, agora que ele tinha todo o controle do território de Saves, e a Lady fica de pensar se aceitaria a proposta. Assim que Siluca sai da sala, Albest deixa de lado seus sentimentos pela filha adotiva, falando para Marrene que não poderiam formar uma aliança com alguém que tomou os territórios à força, pois isso incentivará outros a fazerem o mesmo. Dessa forma, eles teriam que atacar Tel e retomar os territórios de Saves, e ao comunicar a maga sobre a decisão deles, Albest informa que a Ordem dos Cavaleiros de Aldlind iriam atacar o mestre dela, e ele ainda tenta fazer com que a filha saia daqueles territórios antes da invasão, mas ela se recusa. Sabendo da resposta deles, Siluca começa a pensar em como defender o território de Saves, e seu primeiro pensamento era o conde da luxúria Villar Constance. Contudo, ao chegar no castelo do cara, ele não atende, e
sim Margaret Oddius, uma maga que o cara possuía um contrato e que não fica nada feliz com a presença de Siluca, nem com a forma com que a moça se dirigia ao cara. Margaret também desfaz o mal entendido sobre o conde, dizendo que ele só tinha mulheres sob contrato por consideração ao seu povo que acreditava em bruxas, e que ele desfazia os contratos quando as magas faziam 25 anos, não por conta de achar que elas estavam velhas demais, mas porque ele queria que as mulheres se casassem e tivessem filhos. Então Margaret sai da sala, deixando Siluca atônita e sem o apoio de Villar Constance. À noite, Theo e os demais tentam organizar as suas forças, contando que essa seria uma luta de 3.000 contra 20.000. Por isso, eles precisam de um milagre para vencer. No outro dia, uma feroz batalha se inicia, onde o Lord Neyman acaba morto, e a Aishila fica gravemente ferida, sendo salva apenas pela intervenção de Priscila. No entanto, nem tudo é derrota para as forças de Theo, e Lassique acaba finalizando o rei de Savis, o que faz com que os cavaleiros de Wildblind batam em retirada. E aí, Siluca até tenta negociar um cessar-fogo, mas não tem sucesso, já que os cavaleiros de Wildblind eram muito arrogantes para aceitarem uma derrota como aquela. Então eles lançam uma onda de ataque sobre o castelo de Theo, contando que Villar não iria se intrometer naquela guerra, só que eles estavam muito enganados, e o cara se aproveitou que Marine tinha pouca escolta para atacá-la. E nessa hora descobrimos que os dois eram primos. Aí, ao verem a sua senhora em apuros, os cavaleiros de Wildblind desistem de atacar Theo para defendê-la, conseguindo assim fazer com que a mulher escape. Após isso, eles vão embora, deixando Theo com seus territórios, graças à intervenção de Villar. Desse jeito, ele vai até Theo, que agora era o rei de Savis, e pede que Siluca vá embora com ele para honrar o contrato que ela não levou adiante. Contudo, Theo abre mão de todos os seus títulos para ficar junto dela, voltando a ser apenas um cavaleiro, deixando tudo em Savis nas mãos de Lassique, que mesmo assim lhe jura lealdade. Um tempo depois, Theo e Siluca estão morando no castelo de Villara, quando o cara recebe a visita de Milza Coates, um antigo aliado e príncipe da ilha de Dartânia. Milza fica bastante surpreso ao saber das conquistas de Theo, mesmo ele não sendo um cara ambicioso, o que faz com que o príncipe não vá com a cara do rapaz. Em seguida, Villar manda Theo e Siluca saírem em uma missão onde eles põem para correr uma bruxa negra chamada Yana, que estava trabalhando a mando do rei vampiro Dimitri. E Yana havia sequestrado Clara, a rainha dos lobisomens, e suas filhas Luna e Emma. E as garotas, os heróis conseguem resgatar com vida. Já a rainha não teve a mesma sorte, e aí por conta disso, os lobisomens juram lealdade a Theo, enquanto Luna e Emma se juntam a ele no restante de sua jornada, em busca de libertar Sistina. Um tempo se passa, e Margaret fica triste, pois logo faria 25 anos, sendo liberada do serviço de Villara, e retornando para Dartânia, a sua terra natal. Aí, para comemorar o aniversário dela, o Lorde prepara um grande banquete, onde os dois acabam se declarando um para o outro. No entanto, Villar revela que nunca poderia pedir a mão dela em casamento, pois além de amar as mulheres, ele também as temia, e conta sobre a sua infância traumática, onde vivia sendo maltratado pela mãe, por conta do pai tê-la abandonado, e enfim ele se despede da amada. Em paralelo, Milza demonstra o quanto não gostava de Theo, o chamando para um mano a mano, onde diz que ele não lutava como um nobre, e por isso não servia para defender o seu povo. Após ser derrotado, Theo fica refletindo sobre as palavras do cara, pensando que muitos perderam a vida sob o seu comando, e Siluca tenta confortá-lo, dizendo que aquele era o caminho do bem que ele escolheu seguir. No outro dia, Villar reúne todos os aliados, contando que tinha sido convidado para uma reunião de nobres, e gostaria que Theo, Siluca e Lassique o acompanhassem. Contudo, antes disso, eles tinham que tomar alguns territórios em seu caminho, e Milza vai sozinho até o castelo do Lord Brannis, tomar as terras dele, mostrando toda a sua habilidade com a espada. Já Theo vai até a cidade do Lord Ladvantorius, e o faz abrir a mão de sua lealdade para com a aliança de Marine, em troca de manter o seu povo vivo. E Ladvan, como um soberano que colocava o povo acima de tudo, acaba aceitando. E não apenas isso, o Lorde percebe que Theo era uma pessoa que valorizava a vida assim como ele, decidindo a se colocar à disposição dele, da mesma forma que os lobisomens. Enquanto isso, Lassique está tirando um x1 com Jericho Orlick, o rei de Forbes, o derrotando com facilidade. E ao saber disso, o rei de Clovis entrega o seu castelo sem lutar, finalizando as batalhas por enquanto, e abrindo caminho para que Villar e seus companheiros cheguem até Jalúcia, onde aconteceria o encontro com os nobres da Federação. Lá eles se deparam com alguns caras que não se mostram nem um pouco satisfeitos com as conquistas territoriais de Villar, assim como Alex Du, o líder da Federação e Marquês de Jalúcia. Ele fica bastante feliz em conhecer Theo, pedindo que os dois pudessem conversar mais calmamente em breve, e o Villar, sabendo das intenções do garoto de retornar à sua antiga cidade, o apresenta ao Lord Rossini, que também não se mostra nada feliz em saber que o Theo planejava retornar a Sistina. Tanto que mais tarde ele manda um grupo de assassinos até a mansão na qual Theo e os amigos estavam hospedados, mas os heróis dão conta de todos eles. E para a situação do Lorde Trambiqueiro piorar, Alex estava na mansão naquele exato momento, declarando para Theo e Siluca o seu amor por Marine, e Alexis pensou que os assassinos estavam ali por causa dele. E como os caras tinham a marca de Rossini
Rossini, Tel e Siluca imaginavam que o ataque provavelmente o deixariam em maus lençóis. Longe dali, vemos Marine sendo informada do acontecido e tendo um flashback de onde ela relembra o dia do seu casamento fracassado e o fato do destino parecer que não queria ela e Alex juntos. No presente, os Lords da Federação decidem pela expulsão de Rossini, antes de decidirem por uma ofensiva militar contra a Aliança, mesmo que Alex desejasse ainda se casar com Marine. Aí o cara decide que ele era um bom líder em tempos de paz, mas que em tempos de guerra, Villar deveria assumir o comando da Federação. Contudo, o cara recusa, por não querer lutar contra sua prima. Dessa forma, o rojão continua na mão de Alex, que antes de tudo, manda uma mensagem para a amada, solicitando um tratado de paz, e que eles pudessem continuar com um casamento que unificaria todo o continente. No entanto, a mulher recusa, demonstrando estar bastante enfurecida pelas conquistas territoriais do primo, decidida a revidar. Algum tempo depois, o Villar está de volta ao Arctic, quando o Lord Pavel surge pedindo ajuda para lutar contra a Aliança, mas o cara recusa, pois a Federação estava em negociação de paz com o grupo. Isso deixa Siluca contrariada, pois ela achava que Altyrk deveria ajudar, mesmo que isso significasse que eles sairiam da Federação, pois em sua visão, Altyrk era um alvo da Aliança independente das negociações de paz. Contudo, o Villar mantém a sua decisão dispensando a jovem, e deixando o Lord Pavel enfurecido, enquanto Milsa sai falando que queria ver como o cara ia se sair na defesa de sua fortaleza. Após isso, Tel resolve levar Siluca para um rolê, por conta dela estar muito estressada com o trabalho, e acaba se abrigando da chuva com ela em um tronco oco de uma árvore. E lá, os dois acabam se declarando um para o outro, e se pegando. Em paralelo, uma batalha feroz se inicia, entre os cavaleiros de Waldland e os homens de Pavel, com o apoio de Milsa, que gostava de guerra. Aí, após um tempo, os cavaleiros de Waldland percebem que não poderiam avançar, por conta da geografia do local não ser favorável, e pelo fato dos inimigos terem um grande espadachim ao seu lado. É então que Albrecht fala para usarem uma tática suja, fazendo com que o vento em um pântano próximo jogasse uma fumaça incapacitante contra os rivais. E apesar disso ser proibido e ser um crime bastante desprezível, Marine acaba aceitando a estratégia, se mostrando decidida a fazer de tudo para conquistar o continente. Assim, os cavaleiros de Waldland enfim conseguem tomar a fortaleza, ao mesmo tempo que Layla e Kami, duas empregadas de Marine, vão atrás de Milsa para propor um acordo. Logo, a mulher também está na presença do espadachim, que vendo a vontade dela de unificar o continente, desiste de seguir Villar, mudando a sua lealdade. E aí, para firmar um pacto com a mulher, Milsa pede que ela relaxe com ele. Marine aceita, mesmo que nunca tivesse dormido com ninguém. E isso prova mais uma vez o quanto ela estava decidida em sua causa. Dias depois, ficamos sabendo que o rei de Dartânia havia falecido e que Milsa tinha assumido seu lugar. Ao mesmo tempo em que Marine avança sobre o território de Altyrk e Margaret retorna até o Villar, contando sobre a traição de Milsa e sobre o cara ter finalizado tanto o pai quanto os soldados que eram leais a ele. Assim, várias batalhas se iniciam pelo território de Altyrk, tanto por terra quanto por mar. E vemos um dos aliados do Villar, o Solon, o rei de Kilris, caindo em batalha junto com seus soldados de forma bastante gloriosa, após resistirem bravamente a inimigos cada vez mais numerosos. Já Milsa ataca pelo mar com a sua marinha, mas é confrontado pelo gigante navio de esquadra de Haman, o Palácio do Mar, que estava sob o comando da rainha Eudóquia. Mesmo assim, ele consegue se unir às forças de Marine em solo, enquanto uma enorme frota com mais de 1000 navios vindo do norte, comandados por Ulrica, surpreendem as forças do Villar, o deixando encurralado. E nem o grande navio Palácio do Mar era garantia de vitória nesse caso. Por isso, os guerreiros de Haman fazem a rainha Eudóquia fugir, mesmo contra a vontade dela. Já Villar assume que não teria chance de vitória, com as forças de Marine atacando por terra e a frota de Ulrica atacando pelo mar, e por isso ele decide morrer de forma honrosa, sendo seguido por Margaret. Então, após um longo combate, onde a maioria dos aliados do Villar acaba perdendo a vida, vemos que Margaret tinha ficado do lado do amado até o fim, se sacrificando por ele no último instante. Em seguida, Marine ordena que atirem um poderoso ataque contra o cara antes dele cair sem vida, e o Villar diz à prima que desejava que ela fosse feliz, se casando com Alex. Contudo, Marine responde que jogou fora qualquer chance de ser feliz, e o Villar enfim cai sem vida. E encerramos essa primeira parte, vendo que a mulher nomeou Milsa como o novo governante daquele local, dizendo que o cara deveria tomar todo o território de Altyrk para a Aliança, ao mesmo tempo em que em outras partes do território, as pessoas lamentam pela morte do Villar, incluindo Tel. Fala galera, querem ver como continua essa guerra? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo. E se você vivesse em um mundo com diversas maldições poderosas, e os únicos capazes de pará-las fossem os magos Jujutsu, o que você faria? Quer saber o que esse cara vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.